E bem, a boa Hancock é considerada uma deusa no mundo de One Piece. Todo mundo que olha pra ela se apaixona, mas existem alguns personagens que são tão fortes mentalmente e são imunes aos seus encantos. Já outros, só pelo fato de não gostarem dessa fruta, ficam imunes a esse poder. Chega mais que eu vou te mostrar quem são esses personagens. E bem, quem certamente não cairia nos encantos da princesa é o espadachim Roronoa Zoro. Isso já foi mostrado no anime, precisamente no arco do país de Wano, onde ele conseguiu ganhar muita atenção da princesa Hiyori, a filha de Kozuki Oden, que ficou bastante agradecida pelo espadachim ter salvado sua vida. Por esse motivo, ela começou a cuidar do Zoro, criando uma simpatia pelo pirata, e as coisas esquentaram um clima tão quente. Quando o Zoro caiu no sono, a garota simplesmente decidiu que seria uma boa ideia se deitar ao lado dele. Mas quando o Zoro acordou, ele tomou um baita susto. Não é que o Zoro não goste de mulheres, mas é porque relacionamentos amorosos não é algo que ele deseje tanto em sua vida. O que Zoro quer é viver, comer, beber e manejar sua espada pra lá e pra cá. E é por esse motivo que mesmo que a Hancock ficasse rebolando pra ele, Zoro não daria a mínima. Ele nunca demonstrou afeição por mulheres. Não seria a tarada da Hancock que faria ele sucumbir à tentação. E bem, outro personagem que certamente resistiria aos encantos da Hancock é o Almirante Fujitora. Como sabemos, Fujitora é cego, o que já o coloca em uma posição invulnerável em relação aos poderes da Imperatriz. A principal habilidade da Hancock é transformar em pedra aqueles que se apaixonam por sua beleza avassaladora. No entanto, como Fujitora é incapaz de ver, ele não pode ser diretamente afetado por essa parte do poder da princesa. Mas isso não significa que Fujitora seja completamente imune aos encantos dela. Em teoria, se a Imperatriz tocasse Fujitora de maneira sugestiva ou carinhosa, ela poderia tentar induzir algum tipo de resposta emocional dele. Mas aqui entramos em um conflito muito complexo, porque ele é um homem de princípios. O almirante escolheu se cegar para não ver mais as injustiças do mundo. Isso indica um autocontrole e uma força mental gigantesca, que provavelmente o tornaria ainda mais resistente a qualquer tentativa de manipulação emocional por parte da Hancock, mesmo em um cenário onde ela usasse algum tipo de contato físico para tentar seduzi-lo. É difícil imaginar que isso funcionaria. O almirante Fujitora é um guerreiro experiente e sábio que já viu e viveu o suficiente para não se deixar levar por caprichos ou tentações superficiais. E bem, quem também está completamente imune aos encantos da Hancock é o nosso querido Capitão Luffy. Esse aí nem precisa de muita explicação. O garoto é um completo cabeça oca quando o assunto é romance. Desde que apareceu no mundo, o que realmente faz o coração do Luffy bater mais rápido não são as mulheres, e sim a ideia de uma nova aventura, a descoberta de uma nova ilha, ou claro, um belo banquete cheio de carne. A Hancock já tentou de tudo para chamar a atenção dele. Ela se joga aos pés do Luffy, suspira de amor, faz cara de apaixonada, mas o Luffy nada faz. O cara não dá a mínima. E enquanto ela se derrete toda, ele continua com seu sorriso bobo no rosto, pensando em qual será o próximo lugar que ele vai explorar ou no próximo pedaço de carne que vai devorar. E não é que o Luffy seja imune aos poderes dela por pura força de vontade, não. É que ele basicamente não entende nada de romance. Se a Hancock, com toda a sua beleza e charme, não conseguiu despertar nada no coração dele, é porque o coração do Luffy já está ocupado. E não é por uma mulher, mas sim por seu sonho de ser o rei dos piratas e por aquela paixão inabalável por carne. Para o Luffy, não existe uma coisa mais gostosa do que um prato cheio de comida, e nem um sorriso, por mais encantador que seja, vai fazê-lo mudar de ideia. Então, por mais que a Hancock rebole e faça tudo para ele notar, o Luffy vai continuar sendo Luffy, um cara simples, direto, que só tem olhos para o mar, para a aventura e, claro, para aquela carne suculenta. E assim, ele segue completamente alheio aos encantos da mulher mais bela do mundo, vivendo sua vida do jeito que ele sempre quis.
E bem, agora falando sobre o Barba Negra, a história é um pouco diferente. Mashle de Teach é daqueles caras que parecem ser imunes a quase tudo, incluindo aos encantos da Hancock. E a cena que prova isso aconteceu lá na Ilha das Amazonas, quando ele apareceu com sua tripulação e a coisa ficou tensa. Enquanto todo mundo ao redor se transformava em pedra, só de olhar para Hancock, o Barba Negra ficou firme, segurando a situação. Mas tem um detalhe importante, mesmo sendo aquele monstro de coragem e ambição, Teach não estava tão tranquilo assim. Ele segurava Hancock pelo pescoço ameaçando, mas, ao mesmo tempo, dava para ver que ele estava com o pé atrás. O próprio Barba Negra deixou claro, ele não soltaria a mão dela porque sabia que se vacilasse poderia ser petrificado imediatamente. Isso mostra que, embora ele tenha resistido até certo ponto, o Barba Negra sabia que estava brincando com fogo. Se Hancock decidisse jogar um charme ainda maior, o perigo seria real. No fundo, por mais durão que seja, o Teach tem suas fraquezas, e a Hancock sabia disso. Ela poderia muito bem ter usado seu poder de sedução para virar o jogo, mas o perigo era alto demais, e o Barba Negra sabia que não poderia baixar a guarda nem por um segundo. Então, no final das contas, Teach pode até ser resistente, mas ele mesmo sabe que essa resistência tem limites. Se a Hancock realmente quisesse, ou melhor, se pegasse ele de frente, poderia derrotá-lo com facilidade, e Teach estava ciente disso, né? É aqueles casos onde a imunidade é relativa. Barba Negra conseguiu resistir até certo ponto, mas sabia que se deixasse a guarda baixa, a Hancock transformaria ele em pedra. Por esse motivo, ele a segurou firme, mas com aquele medo no fundo dos olhos, porque o Barba Negra sabe que a beleza e o charme da Hancock são armas poderosas, e nem mesmo o Yonkou está completamente imune a esse poder. Pois bem, quando o assunto é o herói Kobe, a coisa fica mais tensa. No meio do caos, em Amazon Island, enquanto todos os marinheiros e piratas estavam virando pedra, só de olhar para Hancock, o Kobe se manteve calmo, como se nada tivesse acontecido. E isso é no mínimo curioso. Se tratando, do poder avassalador da Imperatriz, a pergunta que fica é: por que ele resistiu? Uma teoria que circula entre os fãs é sobre a sexualidade do Kobe. Será que seu cabelo rosa e seu jeito mais sensível indicam uma orientação sexual diferente? Assim, o tornaria imune aos encantos da Hancock. É uma possibilidade, já que os poderes dela dependem do alvo sentir algum tipo de atração por sua beleza. E se o Kobe não sente essa atração por mulheres, faz sentido que ele não tenha sido afetado. Mas não podemos esquecer que o Kobe é um personagem com coração puro e uma determinação de ferro. A partir do momento que ele foi apresentado no começo do anime, ele mostrou uma vontade inquebrável de se tornar um grande marinheiro e fazer o que é certo. E talvez, nesse momento, na Ilha dos Amazonas, a sua mente estava tão focada em cumprir seu dever que ele basicamente não deixou espaço para distrações, mesmo que fosse os encantos da Hancock. Outra possibilidade é que o Kobe, diferente dos outros, não tenha sucumbido à beleza da Hancock porque ele respeita as mulheres, de uma maneira diferente. Ele sempre foi aquele cara gentil e com a visão justa do mundo, o que poderia fazer dele alguém ainda mais resistente à manipulação emocional e visual, especialmente as que dependem de certo tipo de atração ou de uma malícia, Mas enfim, seja por uma orientação sexual diferente, por sua pureza do coração ou por seu respeito e foco, o fato é que o Kobe conseguiu resistir aos poderes da Imperatriz quando muitos não conseguiram. O cabelo rosa pode levantar algumas dúvidas, mas o que é certo é que o marinheiro tem uma coisa especial, algo que o torna imune aos encantos da mulher mais bela do mundo naquele momento crucial. E se tem um personagem que definitivamente não cairia nos encantos da Hancock, esse é o Bon Clay, o nosso querido Bonchan. Com seu jeito extravagante e personalidade única, é um dos personagens mais autênticos de One Piece. E um dos motivos para ele resistir completamente ao poder da Hancock é justamente a sua orientação sexual. Bon Clay é um homem que se orgulha de ser quem é, abraçando a sua identidade com força total. Ele nunca escondeu sua natureza, muito pelo contrário, ele a celebra de maneira vibrante.
Sendo abertamente homossexual, Bon Clay basicamente não teria interesse nos encantos femininos de Hancock, enquanto muitos piratas e marinheiros virariam pedra. Só de olhar para ela, Bon Chan passaria ileso, talvez até rindo da situação. Além disso, Bon Chan tem um coração enorme e um senso de amizade e lealdade que vai além de qualquer atração física. Sua devoção aos amigos e sua paixão pela vida são tão intensas que ele jamais seria distraído ou manipulado por algo tão superficial quanto a beleza de uma mulher. Para ele, o que realmente importa são as conexões de uma amizade, as emoções verdadeiras e não a aparência. Ah, Boninho! Eu achei que você tinha morrido naquele dia porque você fingiu ser a gente, né? Ninguém vai me zoar, não! O travesti não morre fácil, viu? Isso é verdade! Enfim, essa foi a minha lista dos personagens que não cairiam nos encantos da Imperatriz e não seriam transformados em pedras. Se faltou alguém nessa lista, comenta aqui embaixo e deixa a sua teoria, que é muito importante para engajar o vídeo. Então é isso, clica no botão de gostei, deixa o like e fui e até a próxima.